Pensamento Folha. Temos connosco o nosso primeiro convidado, o David Mendes. Olá, David, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. O David vai falar-nos hoje de todo o seu projeto lúdico e também didático que tem feito com os seus jogos de tabuleiro. E quem melhor para falar sobre ti do que tu próprio? Eu ia começar por perguntar como é que tu tiveste esta ideia. Portanto, eu digo lá para casa, eu digo às pessoas: tu tens uma empresa em que fazes jogos de tabuleiro e não só, jogos de cartas. Sim. E então como é que isto começou? Como é que tu te puseste neste negócio de fazer jogos de tabuleiro, que é uma coisa tão... Sinceramente, eu diria que és a única pessoa em Portugal que eu conheço que neste momento está a fazer isto. Não sou o único, claro, mas claro. Como é que surgiu a ideia? Eu gostava muito de jogos, mas a ideia fundamental foi porque quando eu dava aulas de História, sentia algumas dificuldades com os meus alunos em passar-lhe ou entusiasmá-los a estudar História, ou a gostar da disciplina. E então comecei com alguns testes. Inicialmente comecei com uns pequenos quizzes. Fazias isso nas aulas? Já nas aulas? Exatamente, fazia isso nas aulas para tentar que eles realmente se entusiasmassem nas aulas de História, fazia-lhes alguns quizzes. Funcionou. Notei que os alunos gostavam da ideia, e também havia um outro problema, que eu era professor que estava, no fundo, era professor de substituição e sabia que mais dia, menos dia, iria parar ao desemprego. E então comecei a desenvolver esta ideia para que no dia em que isso acontecesse, em que eu ficasse empregado, pudesse, ou no fundo, ter Exato. um projeto onde me agarrar. E então comecei a evoluir parte dos jogos e entretanto começou a evoluir dos quizzes, passar para um jogo de tabuleiro. A ideia passou para um jogo de tabuleiro, e foi assim evoluindo. O jogo Quinto Império foi editado. Primeiro foi o teu exatamente, primeiro projeto? foi o primeiro projeto, foi o Quinto Império. Quando ele foi editado, percebi que em Portugal não existia nenhuma empresa que trabalhasse jogos educativos nesta área, na área da História. Percebi que era uma boa oportunidade, e então daí a ideia passou para novos projetos. Pronto. Claro. Foi assim que surgiu toda a ideia. Então, portanto, o Quinto Império foi o teu primeiro projeto. Sim. Mas tiveste de começar por algum lado. E tu começaste já com uma equipa, tinhas já alguém, sabias com quem falar, ou começaste completamente sozinho, já tinhas, portanto, algum apoio? Como é que esse processo aconteceu? Não tinha nenhum apoio, não tinha nenhuma equipa, no fundo estava a jogar completamente ao escuro. O que é que acontece? Eu comecei de facto a elaborar a ideia, e depois cheguei a um ponto: ok, isto agora precisa de ilustração, isto agora precisa ser produzido. Onde é que eu vou produzir? Quem é que vai ilustrar? Exato. Um dos pontos, ou uma das coisas que eu fiz, foi pegar no projeto, na altura no protótipo, e andar pelo país, primeiro a mostrar a potenciais clientes, mostrar a professores de História, mostrar a diretores de museus. Pronto, andei para trás e para a frente a fazer, no fundo, um pequeno estudo de mercado, que foi um estudo de mercado que de facto eu ia ao local fazer as perguntas, e depois ia também tentar perceber se poderia haver algum tipo de apoio, alguém que pudesse ajudar. Pronto. Curiosamente, num desses dias em que fui fazer uma destas reuniões, fui ao Palácio da Regaleira, porque eu também na altura tinha como intenção colocar dentro do jogo vouchers de oferta, okay. Ou seja, fazer parcerias com museus, em que os museus ofereciam um bilhete de entrada, qualquer coisa, e numa dessas reuniões na Quinta da Regaleira eu mostrei o projeto, e pronto, o administrador da Quinta da Regaleira disse: olha, eu conheço uma pessoa que pode ser interessante para ilustrar este jogo. Pronto, e apresentou-me, que essa pessoa ia também a uma reunião. Só uma pergunta, então o primeiro, como tu chamaste-lhe, o primeiro protótipo, sim,
Foste tu que o fizeste completamente sozinho? Sim, exatamente. Depois, quando eu sabia que o jogo estava bom e poderia avançar para uma fase de ilustração, o que é que aconteceu? Pronto, tive este contacto, apresentaram-me o ilustrador, pronto, e essa pessoa acabei por conhecer, e foi ele que começou a ilustração do jogo. Depois, o segundo ponto, resolvida a parte da ilustração, havia a parte de produção. Ou seja, empresas em Portugal era muito difícil. Foi um drama conseguir encontrar uma empresa que tivesse capacidade de produzir ou que quisesse produzir. Aconteceu, houve uma empresa de Estarreja que avançou com a primeira edição, e pronto, depois era a parte de distribuição, que era a terceira fase, claro, que eu também não tinha nenhum contactos, e que também tive que ser eu, no fundo, a avançar com isso. E pronto, e no fundo fiz a parte fiz todo este processo, desde concepção, depois à parte de distribuição do primeiro projeto. Essa empresa Estarreja será uma gráfica, suponho? Sim, é uma gráfica. É uma gráfica que produziu, pronto, já não me recordo bem o nome, mas Rebelo, acho eu. Foi a empresa que fez este projeto. Mas eles aceitaram porque já tinham alguma experiência? Eles já tinham feito 1 ou 2 jogos, mas jogos de cartas simples. Nunca tinham tido uma experiência com um jogo de tabuleiro e com muitos componentes. Pronto. E aceitaram o desafio, avançaram. Sinceramente ficou um projeto interessante na altura, mas só que para o mercado dos jogos, pronto, atualmente, e se nós formos a ver os componentes dos jogos, e quem gosta de jogos, geralmente há sempre uma série de componentes ou características. Por exemplo, as caixas têm que ter determinadas dimensões para a arrumação, não sei o quê, pronto, e daí que eu depois na segunda edição já tenha procurado outra empresa em que pudesse já estar nessa parte de standard, no fundo. Claro. Sim. Tu pensaste logo pôr os tais bilhetes para museus, pôr, enfim, esses vouchers dentro do jogo? Foi já uma forma de tentares de arranjar uma monetização? Ou foi simplesmente para promoção da cultura? Qual foi o objetivo? Pronto, o objetivo da Pitágoras é, no fundo, que as pessoas venham a conhecer a parte histórica, cultural, ou seja, difundir a história e a cultura. E quando eu pensei em colocar os vouchers, era, no fundo, também uma forma de levar as pessoas a visitar os sítios, e sítios que não fossem tão conhecidos. Por exemplo, eu vejo há um palácio que está ilustrado no Quinto Império. O Quinto Império tem 28 monumentos nacionais ilustrados, e um deles é o Palácio da Brejoeira, ou seja, é um palácio... Eu diria que nem conheço metade, com certeza, sinceramente. O Palácio da Brejoeira, que é lindíssimo e tem uma história muito rica. Aliás, foi lá que o rei Dom Carlos, o irmão do rei Dom Carlos, dormiu umas últimas noites antes do regicídio. Pronto, há ali uma história ali por trás. E, curiosamente, o objetivo era de facto também dar a conhecer estes sítios que, pronto, são tão belos, têm uma história rica, mas também não há, as pessoas não conhecem tanto. E daí que eu tenha procurado, junto desses sítios e de outros museus, o apoio para que pudessem, fornecer, ali um voucher para as pessoas irem visitar. Esse é um dos os novos projetos, com exceção do Alves Barrota, que foi lançado em 2016, que tem uma oferta para a Fundação, para o CIBA. Os outros não têm, mas um dos meus objetivos é que venham a ter. Pronto. Então... Por vezes é mais complexo, porque há muitas burocracias. Os museus entram em algumas burocracias e torna-se difícil conseguir colocar em todos os jogos. Mas o objetivo é, no fundo, levar as pessoas a visitar museus e passarem momentos lúdicos em família, na nossa cultura e no nosso património, que é tão rico. Isso é verdade. Eu já reparei como talvez um dos pontos fortes do Quinto Império, que foi o primeiro jogo que tu fizeste, é de notar que tens mais, foi tu pegares em várias curiosidades que há no nosso país, na história.
E não será isso que tu que sintas talvez que falta essa parte na parte didática nas escolas? Porque nós estamos a aprender que um rei fez aquilo e fez aquilo outro. E pronto. Mas, e tu tentaste pegar pelas curiosidades, pelas histórias mesmo, aquelas historiazinhas que talvez nas crianças e nos graúdos que fique no ouvido e que eles peguem. Portanto, foi essa uma das coisas que tentaste fazer. Sim, eu acho que atualmente a história obviamente quando estamos a ensinar temos que no fundo ter algum cuidado e dar factos, mas por vezes nós, para darmos os factos, podemos pegar em determinadas historiazinhas para levar, no fundo, o entusiasmo da pessoa que está a aprender, de quem está a aprender. No fundo, eu acho que a história tem que ser como ela é, uma história, temos que ir embalando para que as pessoas captem com toda a atenção. E uma das preocupações foi pegar em pequenas historiazinhas, aliás, muitas delas eu não conhecia e que fui conhecendo ao longo do tempo que andei com o protótipo para trás e para a frente, fui conhecendo algumas historiazinhas e peguei então nessas historiazinhas e elas vão estar aqui e as pessoas vão pegar nisto, vão conhecer esta história. Uma delas, por exemplo, foi a do Soldado de Milhões, que eu desconhecia totalmente que tinha existido um herói português da Primeira Guerra Mundial. Completamente. E que depois esta historiazinha que está ali no Quinto Império, que é no fundo dada a conhecer, depois foi também amadurecendo e depois deu num jogo em 2000, o ano passado, não é? Ou seja, são estas pequenas histórias que no fundo eu decidi pegar e dar curiosidades, não é? Então, quantos jogos é que neste momento a Pitágoras, que é a empresa... Tu és a Pitágoras neste momento. Sim. Não é Pitágoras, não é mais ninguém até agora. Sim. Sempre tu queres trabalhar com mais alguém, convidas. Sim, exatamente. Então, e quais são os jogos que a Pitágoras tem neste momento? Neste momento estão 4 jogos e 2 puzzles. Pronto. O primeiro Quinto Império, então. Sim, o primeiro foi o Quinto Império, o jogo de tabuleiro. O segundo foi o Gente com Memória, um jogo infantil que tem 52 personalidades da história mundial e entre os quais está o Fernando Pessoa e está o Fernão Magalhães. São os 2 portugueses que estão ali representados. Depois há o jogo da Batalha de Alves Barrota e há o jogo do Soldado de Milhões e depois há o puzzle dos Reis de Portugal e o puzzle do Convento de Cristo, ou seja, o puzzle que, para além de puzzle, tem a curiosidade ou a vantagem de ter um folheto educativo que leva, no fundo, as pessoas, no parte do puzzle, a conhecer a arquitetura e a história do monumento, e no Reis, que tem o folheto que tem mini-jogos, ou seja... Portanto, até num puzzle tu foste capaz de passar algo. Sim, o puzzle, por exemplo, dos Reis de Portugal tem uma curiosidade muito gira, que é a narrativa da ilustração. Ou seja, cada rei... Por exemplo, há lá um rei que é o Dom Afonso IV, que foi o Brabo, então nós inventámos, ele está assim com um aspecto de guerreiro do espaço e tem um touro pitbull com um corpo de pitbull e inventámos uma nova espécie, ou seja, ele então está ali, é o Brabo, pronto, ou seja, toda a narrativa depois com o mini-jogos as crianças vão perceber porque é que ele está assim vestido e o que é que ele fez, porque é que ele é chamado o Brabo, pronto, tudo isso reinventar-se também num puzzle, que é, acho que a vantagem não é só fazer o puzzle, é no fundo também aquele puzzle dizer-nos alguma coisa, não é? Ou ensinar-nos alguma coisa. Passa pelo teu objetivo. Sim. Falaste em crianças, Sim. Portanto, os jogos são todos direcionados a crianças ou vai depender de jogo para jogo? É assim, eu gosto de trabalhar para vários públicos e, por exemplo, o Quinto Império é um jogo familiar. É a partir dos 10 anos. Eu trabalho muito em escolas com o Quinto Império, trabalho sempre a partir dos 10 anos, mas é um jogo que foi desenhado para a família, ou seja, para que um menino de 10 anos ou uma menina de 10 anos e os avós possam jogar. Pronto, é um conceito familiar de jogo. O pessoal em casa a jogar. Exatamente. Pronto, o mesmo para o jogo do Soldado de Milhões. É um jogo para um grupo e é um jogo para grupo de adultos também, ou seja, não é só um jogo para crianças.
Já o Alves Barrota é um jogo mais infantil, tal e qual como o Gente com Memória, que é um jogo mais infantil, ou seja, a partir entre os 6 e os 12 anos. Pronto, são targets diferentes e eu pretendo trabalhar exatamente isso. Jogos que têm um conceito familiar e depois jogos também têm um conceito, pronto, cada um irá ter a sua idade. Mais tarde na entrevista vamos ter a oportunidade então de conhecer algum desses jogos. Sim. Em mais detalhe. Vamos voltar atrás, onde tu disseste que quando foste ao Palácio da Regaleira, sim, foi então o diretor ou alguém de lá, sim, que te disse que conhecia alguém, sim, para fazer o design, certo? Sim. Então, esse processo, como é que tu foste conhecer uma das pessoas? Tu conheceste todas do zero? Sim, não te conhecia, pronto, eu desconhecia totalmente, apesar de gostar muito de ilustração, desconhecia totalmente este mercado em Portugal, ou seja, e pessoas que fizessem ilustração em Portugal. Pronto, e de facto conheci na altura o Luís Taclin, que fez a ilustração e o Miguel Alves, que trabalham em conjunto, fizeram o trabalho do Quinto Império, também do Gente com Memória e do Puzzle do Convento de Cristo. E depois, pronto, como nós começámos a participar, eu comecei a participar em feiras, comecei a participar na Comic Con, pronto, algumas feiras em Portugal que existem ligado ao mundo da banda desenhada, ligado ao mundo da... Pronto, e também tem os jogos, porque atualmente é um mercado que está a crescer, então já começa a ganhar um espaço neste tipo de eventos. Comecei a conhecer ilustradores e pronto, acabei por conhecer o Daniel, a conhecer o Eduardo, pronto, são os ilustradores que trabalharam comigo o ano passado e no fundo fui conhecendo outras pessoas que gosto do traço. Normalmente quando eu gosto do traço, e um dos objetivos que eu quero é que, pronto, não quero que seja o mesmo ilustrador sempre a ilustrar os meus jogos. Pronto, quero que vá existindo uma variedade e pronto, e vou conhecendo ilustradores e claro, para os novos projetos já vou pensando, olha, gostava que fosse aquele ilustrador. Pronto, e no fundo foram pessoas que eu fui conhecendo assim. Sim, começas a conhecer o meio, começas a conhecer... Exatamente, sim. Exatamente.